E agora a gente opera dentro do parênteses. Porque dentro do parênteses tem 7 oxigênios, cada um com carga menos 2. Esse produto está dando menos 14. E agora, gente, não é o X, cuidado, porque tem 2 cromos. Então eu tenho que pensar aqui que é 2x. E eu termino com essa conta aqui, ó, 2 vezes x, porque tem 2 cromos, 2 vezes o NOx do cromo, 2x menos 14, vai dar menos 2. Para dar menos 2, aqui tem que dar quanto? Mais 12, né? O 2x tem que dar mais 12. Então o x vai ser o quê? Mais meia dúzia. Tá claro isso? Sim? Então o cromo aqui, ó, ele é mais meia dúzia. E eu estou te dando essa cola agora. Quem está no meio da fórmula sempre varia de NOx. Sem exceção isso. Aqui, eu tirei a exceção porque o SPO4 se repetiu. Perceba que esse cara aqui, o cromo, está no meio da fórmula e o Cr2O7 apareceu aqui, gente. Olha a malícia aí. Eu estou dizendo que quem está no meio da fórmula pode variar o NOx. Desde que esse grupo, né, estou pensando no enxofre aqui, se eu perguntasse a priori, esse enxofre varia de NOx? O enxofre está no grupo SO4. Mas o grupo SO4 se repete aqui? Sim. No produto que tem SO4 aqui e aqui, tem enxofre em algum outro lugar sem ser aqui? Então o enxofre não variou de NOx. Estou querendo te passar essa ideia. Mas o cromo aqui está no meio da fórmula. Isso indica que ele pode variar de NOx. Mas o grupo Cr2O7 repete aqui no produto em algum lugar? Não tem Cr2O7 aqui, tá certo? Isso é prova que é o cromo que vai variar de NOx. Então você pode depois ganhar tempo e começar direto. Daqui eu mostrei que o cromo é mais 6 e ele foi para quanto? Para mais 3. Isso algebricamente, né, é uma redução. Então quem sofreu redução? O cromo, que foi de mais 6 para cromo mais 3. Ao contrário, quem sofreu oxidação? O bromo, que foi de quê? Foi de menos 1 para 0. O NOx aumentou algebricamente sua oxidação. Mas quem é o agente oxidante? Você poderia ficar na dúvida entre esses dois, mas aqui tem mais oxigênio. Então, o agente oxidante, você já gravou, é a fórmula, né? E a fórmula vai ser K2Cr2O7. Eu diria para você que esse é o oxidante mais poderoso que tem, se tiver algum, é mais 1 ou mais 2 na química. Apareceu ele na fórmula, na reação, ele é agente oxidante. Dicromato de potássio. A gente usa isso para fazer no laboratório a solução sulfocrômica. A mistura do dicromato de potássio com ácido sulfúrico. E, enfim, isso oxida qualquer coisa, isso limpa a vidraria com um monte de sujeiras. Tá, o agente redutor é o outro. Você vai falar, mas que outro? Né? Porque se esse aqui, ó, é o agente oxidante, e a gente falou que agente oxidante e redutores são sempre reagentes, o agente redutor seria o outro, mas você fica na dúvida porque tem 2 outros. Está clara a minha dúvida? Só que esse aqui, você já sabe que não mudou NOx, porque repetiu os grupos SO4. Então, só pode ser quem? Esse daqui, o KBr, o agente redutor. Sim? Tranquilo? Vocês estão muito bons, hein, cara? Estou falando de sono. Se eu tivesse sentado aí, eu estava dormindo há muito tempo. Pessoal inteirão mesmo, não estou vendo ninguém dormindo aí. Tá bom. Me vê se você tem dúvida, eu quero terminar fazendo essa. Eu gosto de levar para lá, NaBr mais cloro 2. Ó. Só para levar para cima aqui, para quem está atrás ver. A Na... É, mais cloro 2, né? NaBr mais cloro 2. Isso vai dar o quê? NaCl mais Br2. Então,
Como é que fica isso aí, gente? Os fixos aí, vamos exercitar os fixos. O sódio é fixo, é do grupo 1A. O sódio é fixo em +1. Então já começou a ficar fácil. Se o sódio é fixo, o sódio não oxidou nem reduziu. Só tem dois outros elementos sem ser o sódio, que é o bromo e o cloro. Um deles oxida, o outro reduz. Para facilitar mais ainda, tem substância simples, ou seja, o cloro aqui é 0 e o bromo aqui é 0. Se aqui o bromo está ligado a um sódio, para zerar esse bromo só pode ser o quê? -1. E no mesmo raciocínio, o cloro aqui só pode ser -1. Começou a facilitar a sua vida aí. Tá, eu gosto de começar daqui. Quem reduziu o NOx? O cloro, né? Algebricamente, ele passou de 0 para -1, então aqui foi redução. Estou escrevendo aqui, ó, que o cloro passou de 0 para -1. Quando o NOx reduz, a gente concorda em chamar isso de redução. Ao contrário, quando o NOx aumenta, é oxidação. E quem que teve o NOx aumentado? Algebricamente, o bromo passou de -1 para 0 na reta dos números, de -1, né? Para 0 é um aumento de NOx, é uma oxidação. Tá bom, gente? O agente oxidante. Fala, pois não. O bromo é fixo quando está à direita da fórmula. E a gente respeitou isso. Aqui ele deixou de ser fixo porque não tem direita nem esquerda, porque é substância simples. Tá? É bem... Isso dá ideia exatamente porque aqui ele não está nem à direita nem à esquerda. Tranquilo? Legal a tua pergunta. E aí o agente oxidante, aí não tem oxigênio, mas o agente oxidante é quem é muito eletronegativo, tá? E o cloro é mais eletronegativo que o bromo. Então, o Cl2, ele é o agente oxidante. E o outro, só tem duas fórmulas antes da seta, a outra fórmula vai ser o agente redutor. O que é legal, gente? Você, claro, a tabela está na prova, né? Mas o grupo 7A, que são chamados halogênios, foi o quê? Cláudio, que brigou com o índio Atalaia. Um besterol aqui para você gravar. Esse cara nem aparece em prova, né? Mas esses 4 são importantes. Foi Cláudio que brigou com o índio, é flúor, cloro, bromo e iodo. Só estou falando isso porque a eletronegatividade cresce para cima. Lembra? No retângulo chamado tabela periódica, a eletronegatividade cresce para cima e para a direita, e aí gera aquela fala inicial minha de que os elétrons sempre vão da esquerda para baixo, para cima, para a direita. Quem está mais para cá ganha elétrons. Como esse grupo 7A está na direita da tabela, eles são muito eletronegativos, mas dentro da vertical cresce nessa ordem a eletronegatividade. Tá bom? Sim? E aí, eu pergunto o que tem mais aí. A gente fez todas ali, né? Eu posso começar a falar um pouquinho das funções inorgânicas e na aula que vem eu penso se eu misturo uma aula com funções inorgânicas e inox, enfim, vejo qual é a próxima aula aí. Mas vale falar um pouquinho das funções inorgânicas para vocês que, em maioria, aí não é da química, né? Então, tentando... Posso usar aqui, né? Isso aqui eu posso apagar geral, né? Como é que eu posso fazer um se vira nos 30 das funções aqui? Quem é ácido? Quais são as funções? As 4 principais, né? Ácido, base, sal e óxido, ou óxido de sal. Vamos ver? Ó. Então, de forma simples aqui, ó. Ácido, base ou antiácido. Exatamente a ideia contrária, né? O sal. Não gosto de botar o sal aqui, não. Eu gosto de botar o óxido aqui, ó. Hein? Não. Vou pensar o que é melhor para você. O sal? O sal primeiro.
O sal eu vou explicar na reação. Desculpe. O óxido aqui, ó, e o sal por último. Você vai entender por que eu quero assim. Ó. Tá. E aí, uma legenda rápida aqui, ó. M é metal e AM é ametal, tá? Na tabela periódica, que é um retângulo, os ametais AM estão por aqui, assim, ó. Para cima e para direita. A esmagadora maioria da tabela é de metais, tá bom? Se vira nos 30 da tabela. Isso eu vou falar já de novo, você gostou disso, ó. Quem são os ametais? A gente faz uma saudação à vida, e vida, nessa hora eu estou vivo, vocês estão, não tem fantasma nenhum morto aqui, né? Então, a vida é uma coisa bem comestível, ó. Eu gosto de falar isso só para dar água na boca, eu estou com fome, né? Aquele café não matou minha fome, eu não comi o biscoito da luz. Então, ó, vê como é que isso aqui lembra comida, não lembra? Nhoque, né? Parece comida, tem que ser mais alto um pouquinho, ó. É cheio de macete isso aqui, ó. Nhoque. Nhoque é comida, lembra? Macarrão, sei lá. Fala no plural isso. Tem muita gente para comer aqui, ó. Né? Nhoques, né? Mas o plural vai vir antes. Ela tá cheia de macete. Mas isso aqui é vida, gente. Por que isso é vida? Falando um pouquinho de química. Porque 99% da massa dos organismos vivos, não só nós humanos, são esses 4 elementos químicos. As proteínas são esses elementos, as gorduras, quem mais? Os açúcares, a própria água está aqui, tá? E aí você faz uma saudação à vida. Fala assim, ó, prezada senhora vida. E um besterol para você gravar, já falei lá do lado de lá, foi quem? O brigão é o Cláudio, né? Foi Cláudio que brigou com quem? Com o índio. O Atalaia, esquece o Atalaia que não aparece em prova nunca. Então, prezada senhora vida, foi Cláudio que brigou com o índio. Quem são esses? São os ametais. Quem não está nessa frase é metal. Isso é um resumão da tabela periódica. Qualquer elemento que não tiver aqui é metal. Tá? Tá bom, mas por que você está falando isso? Que eu quero definir os 4 funções inorgânicas recordando isso, tá? E a gente está destacando, por conta desse rascunho, lembra? Começamos a aula falando que os elétrons andam nesse sentido, ó, na tabela. Então, a grande regra da tabela é que os metais perdem elétrons e ficam positivos, e os ametais ganham elétrons e ficam negativos. Isso nos ajuda a lembrar que a eletronegatividade cresce para onde? Para cima e para direita, que é exatamente onde se concentram os ametais, tá? Então, assim, ó, quando eu fizer isso aqui assim, eu vou escrever elétron. Se o metal perde elétrons, ele forma cátions. Se o ametal ganha elétrons, ele forma ânions. Você vai falar, tá bom, cara, mas você não quer falar das funções? Eu vou para as funções já, né? E aí a regra é que os ácidos vão ter... A regra dos ácidos é ter hidrogênio à esquerda da fórmula, e a gente já cansou de ver que ele é positivo, tá certo? O ácido vai ter o hidrogênio à esquerda ligado a um ametal à direita, e aí você entende por que o ametal, eu estou abreviando ametal com A só agora, tá? Então eu vou chamar ametal nessa legenda que vou preencher aqui de A, e eu vou chamar o metal simplesmente de M. Uma legenda simples aqui, tá? Então, as bases, em regra, vai ter um metal do lado esquerdo, e do lado esquerdo é mais. Ligado, o que caracteriza as bases é o grupo OH, que para zerar com metal que é positivo, o grupo OH vai ser negativo. Sim? E os óxidos? Os óxidos vão ter E ligado a O. E quem é E? É um elemento qualquer. Tá? Então, E, na legenda, é quem? Qualquer um, né? Elemento qualquer. Mas qual o detalhe do óxido, hein, gente? É um elemento qualquer. Mas o detalhe do óxido, eu paro com a caneta aqui, ó. Esse é o detalhe do óxido. O oxigênio tem que estar à direita da fórmula, porque isso
falamos no início da aula, estou retomando, não é um óxido. Porque há uma definição simples de óxido, que o óxido é um composto binário de oxigênio. O que é isso? Ele tem oxigênio e mais um elemento. E aqui tem oxigênio e mais um elemento. Só que por que isso não é óxido? Porque aqui o oxigênio não está à direita da fórmula. Recordando, é a única possibilidade do oxigênio não estar à direita da fórmula, porque só o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. E tem aquela regra geral da química, que o mais eletronegativo tem que estar escrito à direita. Ou seja, esquecendo o flúor, o oxigênio forma óxido com quem? Com todo mundo na tabela. Por isso o óxido é uma função tão importante e tão cobrada em prova. E por isso que a gente quer ver a classificação de óxidos, tá? E o sal, gente? O sal é quando o ácido reage com a base, né? E eu vou escrever lá em cima, e esse negócio cai toda hora. A gente vai escrever a fórmula geral do ácido aqui da base, para entender como é que vai formar o sal. Ó. Se o ácido é H mais A menos, né? E a base é o quê? Metal mais OH menos. Vamos ver o que vai rolar dessa reação? Eu tive um professor que me dava aula em portunhol, eu sei, dou entrevista e tudo em portunhol, né? Ele falava, pero que sim, pero que não, a química é muito fácil, é solamente mais e menos o tempo todo. Parece um exagero isso, mas é verdade. Ó. Ele dizia que a química é só mais e menos o tempo todo. Os químicos que enrolam a química, né? Aqui, ó, se é mais e menos o tempo todo, o mais de um lado junta com menos do outro. Então o H mais vai juntar com quem? Com o H menos. Claro que isso é água, né? Disfarçado de H mais e o H menos. E quem que sobrou ali? De novo, mais e menos. O M mais e o A menos. Eu não posso escrever a M, eu tenho que escrever M mais e A menos, porque a esquerda é o positivo e a direita é o negativo. Tá bom, gente? Isso é chamada reação de salificação. Então, de forma simples, na legenda, isso aqui é um ácido. Fórmula geral de um ácido, certo? Isso aqui é uma o quê? Base. HOH está disfarçado, isso é H2O, tá certo? Isso aqui é o quê? Água. E eu estou te mostrando que isso aqui vai ser o que chamamos de sal. Qual é o detalhe do sal? Ele vai ter a fórmula geral, um metal menos e um grupo de ametais, um metal mais, perdão, e um grupo de ametal menos do lado direito. Tá? Vai ter um cátion metálico e um ânion, um lado negativo. Vamos ver exemplos disso. Isso aqui é só um resumão, uma legenda. Tá bom? Então vamos encher de fórmula aí para a gente tentar matar isso. Ou deixa isso e vou para lá, né? Melhor ir para o lado de lá. Espero que vocês podem copiar isso e deixa isso aí para a gente ver. Então, escrever algumas coisas. A gente já fez um monte de fórmulas aí, ó. Deixa eu fazer uma bagunça aqui, aleatória, e a gente vai tentando entender a partir daquilo ali, identificar funções, ó. Escrever assim, ó. NO3, H2S. Estou enchendo de fórmulas rápidas aqui, só para dar um exemplo, ó. H2S já está. Tá faltando quem aí? Aqui, ó.
bom? H2S. Tá bom. Algumas a gente vai lembrando mais depois. Vê lá. Vamos? Tá fácil, mas é uma fixação rápida. Quem que é ácido aí, gente? Qual é o detalhe dos ácidos? O hidrogênio à esquerda da fórmula. Então, ó, concordam que aqui é ácido? Sim? Ácido e hidrogênio à esquerda da fórmula. Aqui não tem ninguém ácido mais. Ó, sim? Hidrogênio à esquerda da fórmula, isso aqui é ácido. Deixa quieto isso aqui, ó. Aqui é ácido? Sim, né? Tá, só botei esses ácidos aí, eu deixei a água como dúvida, se a água é ácida. Tá, base. Tem o H à direita, né? O H à direita, então isso aqui é base. Tem mais alguma base aqui? Nessa vertical aqui não, né? Aqui essa é base? Sim. Não. Aqui é base? Eu tô querendo te enganar agora, hein? Cuidado, pegadinha, ó. Isso aqui é base? Por que que não é base? Porque o H tem que estar à direita da fórmula. O H não está à direita da fórmula. Tem que ser fiel a isso. Tá? Aqui não é base, aqui não é base, acabaram as bases. Óxido. Óxido tem o oxigênio e mais um elemento. Qualquer. Então isso aqui é óxido. Embaixo, idem, né? Tem oxigênio e mais um elemento qualquer. Qualquer que seja a proporção. Isso é óxido? É, né? Ó, poderia alguém pensar que isso é óxido, mas qual é o detalhe do óxido? É um elemento qualquer ligado ao oxigênio. Repetindo, ó, o óxido é um elemento qualquer, não pode ter dois. Então a gente define o óxido como sendo um composto binário. O que é binário? Ele só tem o oxigênio e mais um. E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, isso gera o fato dele estar à direita da fórmula. Mas estou sublinhando o detalhe conceitual de que o óxido é composto binário. É o oxigênio à direita e mais um só, né? E a gente está olhando para cá, ó. O oxigênio está à direita da fórmula, mas não tem mais um. Tem o Mn e tem o K. Então isso aqui não é binário, é ternário, né? Tem K, tem Mn, tem O, isso não é óxido. Tudo bem? Aqui é óxido? Sim. Óxido. No meio aqui, eu estou deixando a água para o fim. Aqui é óxido? Sim. E o último aqui, P2O5, é óxido? É. Tranquilo. Vamos matar a água agora? Se ela é óxido? Por que eu estou deixando a água como dúvida? Porque o ácido, né, na legenda que eu fiz lá, qual é o detalhe do ácido? É o hidrogênio à esquerda e um ânion qualquer, né, um ametal qualquer. E aí você poderia dizer que a água está aqui, ó, que a água tem hidrogênio à esquerda e o oxigênio é um ametal. Mas a água é um composto binário de oxigênio? Ela tem o oxigênio e mais um elemento só, que é o hidrogênio? Tem, né? Ela só tem oxigênio e hidrogênio. Então, ela é um composto binário de oxigênio, mas você pode ficar teimando comigo, mas ela também tem hidrogênio à esquerda. O que eu estou querendo destacar? Que na dúvida entre ácido e óxido, prevalece o óxido, por isso que a água é um óxido, senão ela seria um ácido e isso gera dúvida. Tá bom? Então, a água é um óxido, sim. Até porque, se você quiser insistir, por que dá tanta dúvida, é porque a água é H+, ou H-. Perceba que o H+ caracteriza o ácido.
O OH- caracteriza a base. Ela tem os dois, por isso que ela neutraliza. Fala, pois não. Eu ia perguntar isso, porque eu acabei ficando confusa mesmo. Tipo, eu já tinha falado da questão da água, da outra e tal. E a minha outra pergunta era sobre aquela parte do magnésio ali, a pegadinha. Não, a hidroxila ela não é separada na... Ela é ionizada. Então, isso aqui é um sal de hidrólise básica. Tem um caráter básico aqui, mas numa definição rigorosa da função inorgânica, isso é um sal. Que libera o OH em solução aquosa. Aí dá um conflito com o conceito, o conceito de base de arrênios. Isso aqui libera o OH em solução aquosa. Tá certo? É isso que está te deixando... Mas numa classificação geral, isso é um sal de hidrólise básica. Ele libera o OH em solução aquosa, mas a rigor isso é um sal. Entendeu? Porque o OH... E é pela definição de que a base tem como ânion só o hidróxido, seria isso. Né? Quem são os ânions? Naquela divisão, naquela divisão do esquerda à direita, calcular o NOx, quem que é o lado positivo aí? É o magnésio. Então o cátion é o magnésio. Né? O ânion, tem dois ânions aqui, o cloreto e o OH. Então um dos ânions é o OH-. Então dá para pensar que seria uma base. Mas no conceito de base, o único ânion na base é o OH-. Então, na verdade, querendo voltar à definição de arrênios, para fechar seu entendimento, a base de arrênios é quem libera apenas OH- em solução aquosa. Então, isso aqui vai liberar OH- em solução aquosa, sim, mas só OH- não, porque vai liberar cloro- também. É um conceito bem rigoroso, tá? Então, isso aqui não é, vamos ver, não é ácido porque não tem hidrogênio à esquerda. Não é base porque não tem apenas o OH- à direita. Não é óxido porque não é binário, tem um monte de elementos aí. Quando não é nem ácido, nem base, nem óxido, é sal. Por isso que nos 4 eu escrevi o sal por último. Vai no sal por eliminação. Tente entender quem é ácido, que é razoavelmente fácil, tem hidrogênio. Quem é base, quem é óxido, se não é nenhum dos três, é sal. Porque na definição de arrênios, ele também fala que libera, que um sal libera um cátion e um ânion, desde que não seja hidrogênio e OH. No sal? Sim, sim. Então, aí entra em conflito. Sim, entendi. Dá um conflito. É isso, é uma baita dúvida. Mas enfim, é uma apelação. Quem assiste isso aqui pode jogar numa prova a nossa alegria, que não é a banca Sebrasco, de verdadeiro ou falso. É uma baita questão com verdadeiro ou falso. Eu vou decorar, é um sal. É um sal. Entendi. Mas dá uma dúvida, né?